Olá, pessoal, sejam bem-vindos. A aula de hoje é sobre número de oxidação, também conhecido como NOx. Qual o objetivo dessa aula? Conceituar e calcular valores de NOx. O objetivo também é fornecer pré-requisitos para o estudo das funções orgânicas, que será o próximo capítulo apresentado. Esse conteúdo também é útil para estudo de eletroquímica e corrosão, mas não será o objetivo dessa aula. Então, na parte conceitual, nós temos número de oxidação ou NOx. É a carga que o elemento químico assumiria caso todas suas ligações fossem do tipo iônica. Existem ligações iônicas, covalentes e metálicas. Eu vou olhar para as ligações químicas e imaginar que ela seja iônica. Então, eu tenho dois exemplos aqui: compostos iônicos, CaBr2, compostos covalentes, CH3OH. Como que eu sei se é iônico ou covalente? Quando o cálcio é metal, bromo é a metal. Se eu tiver metal ligado a metal ou metal ligado a hidrogênio, a ligação é iônica. Se eu tiver hidrogênio ligado a hidrogênio, a metal com a metal ou a metal com hidrogênio, a ligação é covalente. A ligação covalente não tem a presença de metais. Como eu só tenho carbono, oxigênio, que são metais, e hidrogênio, esse composto ele é covalente. Composto covalente, compartilhamento de elétrons, transferência parcial de carga. Composto iônico, ligação iônica, transferência completa de cargas. Então, na estrutura de Lewis, nós temos o cálcio da família 2A, tem 2 elétrons na camada de valência. E o bromo da família 7A tem 7 elétrons na camada de valência. O cálcio vai transferir 1 elétron para cada bromo. Então, se o cálcio perde 2 elétrons, sua carga fica sendo mais 2. E se cada bromo ganha 1 elétron, sua carga fica sendo menos 1. Em azul eu tenho a carga. Agora, qual é o NOx? NOx é a carga que o elemento assumiria se suas ligações fossem iônicas. E a ligação é iônica. Se a ligação é iônica, o NOx é a própria carga do elemento. No caso do CH3OH, nós temos o carbono, CH3, OH, carbono, família 4A, oxigênio 6A, hidrogênio, coluna 1A. Da família do hidrogênio, ele fica na coluna 1A. Hidrogênio faz uma ligação covalente para atingir a configuração do gás nobre hélio. Carbono faz 4 ligações e oxigênio faz 2 ligações para atingir o octeto. Eletronegatividade: hidrogênio é 2,1, carbono é 2,5, oxigênio é 3,5. Então, entre o carbono e o hidrogênio, quem é mais eletronegativo é o carbono. Então, esse par de elétrons aqui, ó, essa nuvem eletrônica está deslocada para o lado do carbono. Entre o carbono e o oxigênio, quem é mais eletronegativo é o oxigênio. Então, esse par de elétrons está deslocado para o oxigênio. Entre o oxigênio e o carbono, o oxigênio é mais eletronegativo e esse par de elétrons está deslocado para o oxigênio. Então, analisando a carga. Nessa ligação à direita aqui entre o hidrogênio e o oxigênio é mais eletronegativo. Não significa que o hidrogênio vai perder elétrons. O hidrogênio vai ficar com uma densidade positiva de carga e o oxigênio com uma densidade negativa de carga.
uma carga positiva parcial para o hidrogênio, uma carga positiva parcial para o oxigênio. Não é uma transferência completa de elétrons. Mas caso as ligações fossem iônicas, caso essa ligação fosse iônica, o oxigênio ia ganhar um elétron e o hidrogênio ia perder um elétron. Então, qual seria o NOx do hidrogênio? Mais 1. Se essa ligação fosse iônica, o hidrogênio perderia um elétron para o carbono. Esse hidrogênio perderia um elétron para o carbono. Esse hidrogênio perderia um elétron para o carbono. Se a ligação fosse iônica, mas não é. Esse oxigênio ganharia um elétron do hidrogênio e um elétron do carbono. A sua carga seria menos 2. E esse carbono estaria recebendo 3 elétrons do hidrogênio e perdendo um para o oxigênio. Então, sua carga seria menos 2. E a carga total seria menos 4, com mais 4, 0, já que o composto é neutro. Então, eu tenho que olhar para a substância como se suas ligações fossem iônicas. Se fosse iônica, qual seria a carga? Isso é o valor do NOx. A carga que o elemento químico assumiria caso suas ligações fossem do tipo iônica. Se o composto for iônico, o NOx é a própria carga. Se o composto for covalente, eu vou imaginar que suas ligações são iônicas. E nós estudaremos então NOx, número de oxidação, em que situações? Em compostos iônicos e em compostos covalentes. E dentro dessas duas classes, nós teremos algumas situações particulares. NOx em substâncias simples, em hidreto metálicos, em peróxidos e superóxidos, né? Até aqui são substâncias neutras, e NOx de íons, cátions e ânions. Então, nós veremos cada uma dessas situações nos slides posteriores. Então, nesse slide, nós temos substâncias simples, substâncias formadas por um único elemento químico. Ferro, zinco, mercúrio, todos os metais formam substâncias simples. Todos os metais têm atomicidade 1, que é esse númerozinho que vem aqui embaixo, que a gente não escreve quando for 1. O2, O3, S8, enxofre rômbico, P, índice N, que é o fósforo vermelho, sendo N um número muito grande, o carbono na forma grafite, o carbono na forma diamante, são substâncias formadas exclusivamente por átomos de carbono. São substâncias simples. Para substâncias simples, o NOx sempre é 0. Então, NOx de substâncias simples é 0. Porque se eu pegar esse exemplo aqui, O2, oxigênio, ligação dupla, oxigênio, eletronegatividade 3,5, 3,5, a diferença de eletronegatividade é 0. Se essa ligação fosse iônica, quando rompesse, cada oxigênio ficaria com seu elétron. Então, não ficaria um positivo e o outro negativo, já que não há diferença de eletronegatividade entre os dois. Então, substâncias simples, que é esse primeiro caso aqui, o NOx sempre é 0. Agora, NOx em compostos iônicos. Compostos iônicos é metal com ametal ou metal com hidrogênio. Nesse segundo caso aqui, metal ligado a hidrogênio, nós teremos os hidretos metálicos. Então, o que eu vou comentar nesse slide aqui são ligações iônicas, mas não envolvendo hidretos metálicos. Família 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, sempre vai perder um elétron. NOx mais 1. Família 2A perde 2 elétrons para atingir o octeto. NOx mais 2. Família 3A, alumínio, perde 3 elétrons, NOx mais 3. Estou colocando aqui os principais elementos que vão participar das ligações químicas. Na família 5A,
Nitrogênio e fósforo tem 5 elétrons. Para chegar a 8, vai ter que ganhar 3. Oxigênio e enxofre da família 6A vai precisar ganhar 2 para chegar a 8. E na família 7A, flúor, cloro, bromo e iodo vão precisar ganhar 1. Então, nos compostos iônicos, NOx da família 1A sempre é mais 1, 2A sempre é mais 2, 3A sempre mais 3, 5A sempre menos 3, 6A sempre menos 2 e 7A sempre menos 1. São valores fixos. Como que eu vou calcular o NOx, então? Fazer tipo um jogo da velha. Potássio é da família 1A. O seu NOx tem que ser mais 1. Enxofre é da família 2A. O seu NOx sempre tem que ser menos 2. Aqui tem que ser mais 2. Na segunda linha é o NOx total. Na primeira linha é o NOx do elemento. Então, para o potássio vai ser mais 1 e para o enxofre menos 2. Então, a resposta aqui é mais 1 e menos 2, o que eu estou colocando em verde, que é o NOx do elemento químico. NOx de cada átomo de potássio é mais 1, porque cada potássio perde um elétron, e de cada enxofre é menos 2. O NOx total é mais 1 vezes 2 potássios, mais 2, e do enxofre menos 2. Essa soma aqui precisa dar 0, porque a substância é neutra. Magnésio, família 1A, 2A. Então, perde 2 elétrons mais 2. Oxigênio, 6A, ganha 2 elétrons menos 2. Alumínio é mais 3. Família 3A, oxigênio menos 2. Como são 2 alumínios, o NOx total é mais 6. Como são 3 oxigênios, 3 vezes menos 2 menos 6. Essa soma tem que dar 0. Ferro é metal de transição. Metal de transição tem NOx geralmente variável. Ferro pode ser mais 2 e mais 3. Cobalto é cobre mais 1 e mais 2. Manganês, vários valores de NOx. Para eu saber NOx de metal de transição, tem duas maneiras. Ou eu consulto uma tabela de NOx, que eu vou mostrar mais ao final, ou eu calculo a partir de outros elementos que eu conheço. Então, o oxigênio eu sei que é menos 2, vezes 3, menos 6. Para essa soma dar 0, o NOx total do ferro tem que ser mais 6. Como tem 2 átomos de ferro, esse ferro será mais 3. E se a gente consultar uma tabela de NOx para metais de transição, a gente vai ver aqui que o ferro pode assumir os valores mais 2 e mais 3. Neste caso, o NOx do ferro é mais 3. KMnO4. Oxigênio é menos 2, família 6A. Potássio é mais... menos 2, oxigênio. Potássio é mais 1. Aqui vai dar mais 1. Menos 2 vezes 4, menos 8. Essa soma tem que dar 0. NOx do manganês é mais 7. Então, aqui vai ficar mais 7. Manganês é metal de transição. Metal de transição tem NOx variável. Se eu consultar uma tabela de NOx, eu verei que o manganês... Você viu.
Aqui tem NOx mais 2, mais 3, mais 4, mais 6 ou mais 7. Nesse caso, mais 7 foi o valor encontrado para o KMnO4. No caso do AgCl, cloro, família 7A é menos 1, logo a prata é mais 1. Prata tem NOx fixo, sempre mais 1. Se a gente consultar aqui na tabela também, a gente vai ver que prata tem NOx mais 1. Então, observem que metais de transição, de uma maneira geral, tem mais de um valor de NOx. E esses 2, 3 valores não são iguais de um elemento para o outro. Ferro é mais 2 e mais 3. O zinco somente mais 2. O chumbo é mais 2 e mais 4. Então, a gente pode consultar essa tabela, porque ela não é uniforme quanto os elementos da família A, quantos elementos representativos, ou a gente pode calcular. Porque eu posso dizer que o NOx do ferro é mais 2 ou mais 3. E qual dos dois valores que eu tenho em questão? Eu vou calcular aqui. Se fosse FeO, o ferro seria mais 2. F é 2O3, o NOx é mais 3. Então, a gente segue essas regras aqui para calcular NOx de compostos iônicos. E em compostos covalentes, nós temos a seguinte situação. Na coluna 1A, eu marquei em vermelho, nós temos o hidrogênio. Ele não é da família 1A. Ele está localizado na coluna 1A porque tem um elétron na camada de valência. O NOx do hidrogênio é mais 1. O NOx do carbono em compostos covalentes, ele vai de menos 4 até mais 4. O NOx do nitrogênio e do fósforo, mais 1, mais 3 e mais 5. Então, observem, família 5A. Em compostos iônicos é menos 3, ganha 3 elétrons. Em compostos covalentes é mais 1, mais 3 ou mais 5. Família 6A é menos 2, mas em compostos covalentes é mais 4 ou mais 6 para o enxofre, por exemplo. Compostos iônicos, menos 1 para os aletos, e mais 1, mais 3, mais 5 e mais 7 em compostos iônicos. Então, quais os valores de NOx que o cloro pode assumir? Pode ser menos 1, pode ser mais 1, mais 3, mais 5 e mais 7. Como calcular? Pessoal, uma regra importante é essa daqui, ó, valores comuns de NOx. O hidrogênio quase sempre tem NOx mais 1. Qual a regra geral? NOx do hidrogênio é mais 1. Quando que não vai ser? Quando for hidreto metálico. Vai ter um slide só para isso. NOx do oxigênio sempre é menos 2, quase sempre. Quando que não será menos 2? Quando nós tivermos um peróxido ou um superóxido, que o NOx não será menos 2. Então, qual a regra geral? NOx do hidrogênio mais 1, só que nos hidretos metálicos será menos 1. NOx do oxigênio é menos 2. Nos peróxidos será menos 1 e nos superóxidos menos 1 sobre 2. Valores de NOx quase sempre também são números inteiros. Então, dando prosseguimento aqui a compostos covalentes, eu costumo dividir dessa forma aqui. Eu acho que fica didático assim, fica fácil de resolver. Não é a única forma. NOx do oxigênio é menos 2. Então, do hidrogênio tem que ser mais 2. Segunda linha, em azul, NOx total. Resposta é, cada hidrogênio é mais 1. Cada oxigênio é menos 2. NOx do oxigênio é menos 2. Vezes 2, menos 4. Para zerar, o carbono tem que ser mais 4. Como só tem um carbono, aqui vai ficar mais 4. PCl3 do cloro é menos 1.
vezes 3 menos 3. Então, o fósforo vai ter que ser mais 3. Como só tem um fósforo, esse fósforo terá o NOx mais 3. Fósforo, família 5A, NOx mais 3. Se eu analisar essa tabela, mais 3 é um valor possível? Sim. Carbono, mais 4, é um valor que está nesse intervalo? Sim. Então, está correto a análise. No próximo exemplo, oxigênio é menos 2, hidrogênio é mais 1. Aqui vai ficar mais 1. Menos 2 vezes 2, menos 4. Para esse valor zerar, o NOx do nitrogênio será mais 3. Como só tem um nitrogênio, então aqui será mais 3. Mais 3 é um valor possível para o nitrogênio? Sim. Aqui. HClO3. Oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Menos 2 vezes 3, menos 6. Mais 1 vezes 1 vai dar mais 1. Essa soma tem que dar 0. Então, o cloro tem que ser mais 5. Como só tem um cloro, o seu NOx será mais 5. Mais 5 é um valor permitido para o cloro? Sim. Cromo. Oxigênio, menos 2. Hidrogênio, mais 1. Mais 1 vezes 2 vai dar mais 2. Menos 7 vezes 2 vai dar menos 14. Essa soma tem que dar 0. Para essa soma dar 0, o cromo tem que ser mais 12. Como eu tenho 2 cromos, cada cromo é mais 6. Cromo não está nessa tabela, porque ele é um metal de transição. Será que mais 6 realmente é um valor possível de NOx para o cromo? Se eu olhar o cromo aqui, o NOx pode ser mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e mais 6. E nessa tabela estão destacados em vermelho os valores de NOx que são mais comuns. Então, esse mais 6 que nós encontramos está destacado aqui nessa tabela. E dessa forma, nós calculamos NOx de compostos covalentes, assumindo o NOx mais 1 para o hidrogênio e menos 2 para o oxigênio. Só que o hidrogênio ele pode participar também de ligações iônicas quando nós tivermos hidretos metálicos. Quando que nós temos um hidreto metálico? Quando nós tivermos um metal ligado a hidrogênio. Metal, hidrogênio, metal, hidrogênio, metal, hidrogênio. A eletronegatividade do hidrogênio é 2,1. E a eletronegatividade de metais é baixa. 0,5, 0,8, 1. De uma forma geral, os metais têm eletronegatividade entre 0,4, 0,5 e 1,1 nessa faixa aí. A maioria deles. Então, essas ligações aqui serão predominantemente iônicas. E como o hidrogênio está escrito à direita, ele é mais eletronegativo. Na hora de escrever as fórmulas, eu coloco o elemento mais eletronegativo à direita, NaCl. Cloro à direita porque é mais eletronegativo do que o cloro. Senão seria ClNa. Então, nesse caso, o NOx é menos 1. E o lítio, que é da família 1A, obrigatoriamente é mais 1. O cálcio é mais 2. Família 2A, NOx fixo, mais 2. Então, o oxigênio tem que ser menos, hidrogênio tem que ser menos 2 para zerar. Então, cada hidrogênio aqui vai ser menos 1. Alumínio mais 3, porque a família 3A, o NOx é fixo. Hidrogênio menos 3. Aí cada hidrogênio é menos 1 e o alumínio é mais 3. Observem que sempre a linha de cima aqui é a resposta, que é o NOx do elemento. A linha de baixo é o NOx total.
Então, em hidretos metálicos, sempre o hidrogênio está escrito à direita e é um metal ligado a hidrogênio. Somente nesse caso, o hidrogênio tem NOx menos 1. Nos demais casos, o NOx do hidrogênio é mais 1. Agora, peróxidos e superóxidos. A regra geral é que oxigênio tem NOx menos 2. Só que observem esses exemplos aqui. O hidrogênio é mais 1. Está escrito à esquerda. Vezes 2 é mais 2. Então, para zerar o oxigênio tem que ser menos 2. Então, cada oxigênio aqui é menos 1. Quando o oxigênio tiver NOx menos 1, nós teremos um peróxido. Então, H2O seria óxido de hidrogênio. H2O2, peróxido de hidrogênio. Na2O2. Sódio é da família 1A. Obrigatoriamente é mais 1. Vezes 2, mais 2. Então, o oxigênio tem que dar menos 2. Cada oxigênio será menos 1. NOx do oxigênio menos 1, peróxido. Peróxido de sódio. Cálcio tem NOx mais 2. Então, oxigênio no total tem que dar menos 2 para poder zerar. Cada cálcio será mais 2. Cada oxigênio será menos 1. NOx do oxigênio menos 1. Peróxido. E também temos, menos comuns, os superóxidos. Lítio da família 1A. O NOx tem que ser mais 1. Vezes 2 mais 2. Para zerar o oxigênio tem que ser menos 2. Menos 2, se eu dividir por 4, vai dar menos 0,5. Então, NOx menos 1 sobre 2. Quando o NOx do oxigênio for menos 1 sobre 2, nós teremos um superóxido. Aqui um exemplo parecido. O sódio é mais 1, porque é da família 1A. Vezes 2 menos 2. Para zerar, o oxigênio tem que ser mais 2. O oxigênio total. Mais 2 dividido por 4. Menos 1 sobre 2. NOx menos 1 sobre 2 para o oxigênio. Superóxido. Cálcio. Família 2A. Mais 2. Oxigênio menos 2. Como é um cálcio, aqui é menos. Aqui é mais 2. Menos 2 dividido por 4. Menos 1 sobre 2. NOx menos 1 sobre 2 para o oxigênio. Nós teremos superóxidos. Então, são os 3 casos. Hidrogênio com NOx menos 1. Oxigênio com NOx menos 1 e menos 1 sobre 2. No restante dos casos, oxigênio sempre é menos 2, hidrogênio sempre é mais 1. E NOx de compostos iônicos. É muito parecido com tudo que nós vimos. A diferença é que, ao invés do somatório do NOx dar 0, vai ter que dar a carga do íon. Então, se a carga do bário é mais 2, o seu NOx é mais 2. Se a carga do N3- é menos 3, o seu NOx é menos 3. Nos outros casos, nós teremos que fazer o jogo da velha aqui. Oxigênio menos 2 vezes 4 menos 4. Então, nitrogênio será mais 4. Como só tem um nitrogênio, o seu NOx é mais
Desculpa, pessoal. Oxigênio menos 2, vezes 2 menos 4. Essa soma tem que dar menos 1. Então, no óxido do nitrogênio é mais 3. Então, aqui vai ficar mais 3. Hidrogênio é mais 1, vezes 4 mais 4. Essa soma tem que dar mais 1. Então, nitrogênio é menos 3. Oxigênio é menos 2, vezes 4 menos 8. Essa soma tem que dar menos 3. Então, no óxido do antimônio tem que ser mais 5. Como só é um antimônio, aqui vai ficar mais 5. Oxigênio menos 2, vezes 3, menos 6. Essa soma aqui tem que dar menos 2. Então, o estanho será mais 4, mais 4. Para o fósforo, menos 2, vezes 4, menos 8. A soma tem que dar menos 3. Cada fósforo é mais 5. Mais 5. HPO3, 2 menos. Menos 2, vezes 3, menos 6. Mais 1 para o hidrogênio, vezes 1 mais 1. Essa soma aqui tem que dar menos 2. Aqui está dando menos 5 mais 3 aqui. E no exemplo de baixo, menos 2 vezes 7, menos 14. Essa soma aqui tem que dar menos 4. Então, no óxido do fósforo tem que ser mais 10, o total. Cada um mais 5, já que tem 2 átomos de fósforo. Então, no óxido do bário, mais 2. Nitrogênio, menos 3. Aqui, mais 3. Menos 3. Mais 3. Mais 5. Mais 5. Mais 4. Mais 5. Fósforo, está dando mais 3. Mais 5. Mais 5. Como era esperado. Mais 3 e mais 5 para o fósforo. Nitrogênio está dando menos 3 e mais 3. Mais 3 para composto iônico, covalente. Menos 3 para composto iônico, também como esperado. Estanho e antimônio são metais de transição. Mais 4 para o estanho, mais 5 para o antimônio. Se a gente olhar aqui na tabela, ó, estanho e antimônio. Antimônio aqui, ó, mais 5, mais 3 e menos 3. É um valor possível também. Deu mais 5. E estanho pode ser mais 2 ou mais 4. Estou achando ele aqui. Estanho mais 2 ou mais 4. Nesse caso aqui deu mais 4. É um valor previsto na tabela. Então, observem que sempre os valores que nós calcularmos aqui estarão previstos nessa tabela ou nessas duas outras tabelas que eu coloquei aqui. Então, aqui, pessoal, nessas explicações, nós temos assim quase 100% de abrangência dos valores de inox, nos 95%. Existem algumas situações um pouquinho diferentes em que vocês vão encontrar um valor de inox, por exemplo, mais 4 ou mais 2 para o nitrogênio, mais 2 para o oxigênio. Não vou entrar nesses detalhes, que são pequenas exceções aí, algumas exceções.
Nesses dois slides aqui, ó, eu tenho uma tabela que eu dividi aqui em duas partes, que é um resumo. Então, tem várias espécies químicas aqui, os valores de NOx, exemplos. Então, aqui tem todos os exemplos que eu comentei com vocês e mais alguns que são essas exceções. Vocês podem consultar esses exemplos aqui para fazer um resumo aí do conteúdo. E ao final aqui essa tabela com os valores de NOx, de metais de transição, sendo que em vermelho estão destacados os valores de NOx mais comuns. Então a gente vai ficando por aqui. Essa foi a nossa aula sobre número de oxidação. Próximo capítulo será funções inorgânicas e a gente vai utilizar esses valores de NOx para dar nomes a compostos inorgânicos. Então, obrigado pela atenção. Um grande abraço.